TRE Responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE Responde. TRE Responde no ar. Prestação de contas. Você já parou para pensar sobre como essa etapa do processo é essencial para garantir legitimidade às campanhas eleitorais? Eu sou Paula Bittencourt e é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje. Começa agora o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Com a proximidade das eleições municipais 2020, é cada vez mais necessário ficar de olho na arrecadação e no uso que os partidos políticos e candidatos fazem dos recursos financeiros durante a campanha eleitoral. Bom, para explicar direitinho para você todos os aspectos técnicos da prestação de contas de campanha eleitoral, no episódio de hoje eu vou contar com a participação da chefe de seção de contas eleitorais e partidárias do TRE Tocantins, Keila Tanganelli. Keila, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo, agradeço desde já a oportunidade de a gente estar falando desse assunto, que é importante que os partidos e os pretensos candidatos o conheçam mesmo antes do início do processo eleitoral, que é justamente o financiamento e a prestação de contas eleitoral. Começa o nosso bate-papo entrando em um tópico que sempre acaba criando muita confusão na cabeça das pessoas. Existe diferença entre a prestação de contas eleitorais e a prestação de contas anual dos partidos políticos? Isso mesmo, Paula, eu concordo com você. Muitas pessoas confundem esses dois institutos de prestação de contas, que são diferentes, entre si, e porque possuem características diferentes. Então, para acabar de uma vez por todas com essa confusão, o que diferencia uma da outra, Keila? Bom, vamos começar falando então sobre a prestação de contas anual. Então, a prestação de contas anual dos partidos políticos, como o próprio nome diz, ela refere-se à prestação de contas que os partidos estão obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral todos os anos, independente de ser ano eleitoral ou não, eles devem encaminhar essas informações à Justiça Eleitoral relativas à movimentação de recursos à vida no exercício, ou mesmo à ausência dessa movimentação de recursos. Essa necessidade de encaminhar essa prestação de contas anual, ela é prevista na Constituição Federal, lá no seu artigo 17, e é disciplinada pela Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e regulamentada pela Resolução do TSE, número 23.604, de 2019. Então, isso é a prestação de contas anual. E quanto à prestação de contas da campanha eleitoral? A prestação de contas eleitoral é aquela que tanto os candidatos quanto os partidos políticos estão obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral, informando toda a arrecadação de recursos, a realização de gastos referente à sua campanha eleitoral. Tudo aquilo que ele realizou durante o processo eleitoral, todos os recursos arrecadados, os gastos realizados, devem ser informados à Justiça Eleitoral. E essa prestação de contas de campanha eleitoral, ela é normatizada na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, e cada eleição nós temos uma resolução que disciplina a matéria, e a das eleições deste ano está regulamentada na resolução do TSE número 23.607 de 2019. Bom, agora que essa diferença já ficou esclarecida, vamos focar no tema do programa de hoje, que é a prestação de contas eleitorais. Por que ela é tão fundamental para garantir a legalidade do processo eleitoral, Keila? Bom, a prestação de contas, ela tem um importante papel em dar transparência à sociedade, ao eleitor em geral, das fontes de financiamento empregados na campanha eleitoral. Se essas fontes são lícitas, se os candidatos observaram os limites de gastos que têm que ser observados, se os recursos arrecadados transitaram obrigatoriamente em conta bancária. E além disso, além de verificar a licitude, a origem dos recursos, a prestação de contas também vai permitir verificar se a regularidade dos gastos, da aplicação dos recursos na campanha, se realmente foram gastos dentro dos limites e dentro da previsão estabelecida na lei. E quando é que candidatos e partidos políticos devem começar a tomar providências para essa prestação de contas? O trabalho começa antes mesmo que a campanha eleitoral seja iniciada, não é isso mesmo? Exatamente isso, Paula. Então é importante que os candidatos e os partidos políticos, eles conheçam os pré-requisitos
antes mesmo de iniciar a campanha eleitoral, sob pena de depois eles não conseguirem corrigir mais eventuais falhas, né? Então, os candidatos, por exemplo, antes deles iniciarem qualquer arrecadação, qualquer realização de gastos, é importante que eles tomem algumas providências. Quais são elas? Primeiro é o requerimento do seu registro de candidatura. Depois é a obtenção do seu CNPJ de campanha junto à Receita Federal. Em terceiro, a abertura de uma conta bancária específica para a sua campanha, para onde vai ocorrer toda a movimentação financeira de sua campanha. E os partidos políticos, por sua vez, eles também têm que estar com registro, anotação vigente na Justiça Eleitoral, tem que ter conta bancária específica também para a movimentação dos recursos de campanha, e a possibilidade de emitir recibos de doação. Então, tanto os candidatos quanto os partidos precisam observar esses pré-requisitos antes de iniciar o processo eleitoral. Bem, como esse processo segue normas e é muito bem regulamentado, a Justiça Eleitoral deve determinar prazo para que as movimentações financeiras dos candidatos sejam apresentadas, né? Como é que isso funciona? Bom, a prestação de contas, ela se dá de forma concomitante, né? Não somente depois que encerra o processo. Então, durante o processo eleitoral, todas as vezes que o candidato ou partido político receber uma doação financeira, ele tem até 72 horas para dar conhecimento à Justiça Eleitoral dessa arrecadação, por meio dos relatórios financeiros que são encaminhados. Ao longo da campanha também, nós temos um relatório parcial que é encaminhado com toda a movimentação, não só de receitas, mas também de despesas. E ao final do período eleitoral, o candidato e o partido político têm 30 dias após a eleição para entregar a sua prestação de contas final, contendo todo o movimento da sua campanha eleitoral. Você já explicou que na prestação de contas eleitorais, os partidos e candidatos informam o balanço financeiro de suas campanhas políticas. Mas me surgiu uma dúvida agora. Quais são as fontes de financiamento da campanha eleitoral? As principais fontes de financiamento das campanhas são os recursos próprios do candidato, né, que ele pode se autofinanciar, doações de pessoas físicas, né, e os fundos públicos, que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo eleitoral veio justamente substituir as doações de pessoas jurídicas, que hoje é considerado fonte vedada. Então, essas são as principais fontes de financiamento das campanhas eleitorais hoje: recursos próprios do candidato, doações de pessoas físicas e recursos públicos. Sobre os gastos eleitorais, quais são as principais novidades introduzidas pela legislação para o pleito de 2020? Quanto aos gastos, as principais alterações que foram introduzidas nessa última reforma eleitoral, bem como nessa resolução do TSE, refere-se aos gastos com advogado e contador, né, que eles hoje, embora sejam considerados gastos eleitorais, mas eles não são mais sujeitos ao limite de gastos, né? Então, eles não entram mais no limite de gasto dos candidatos. E também foi descaracterizado como doação estimável em dinheiro, embora ele possa ser pago com qualquer recurso, tanto recursos privados quanto recursos públicos. Uma outra alteração que a gente teve nos gastos é que agora a gente vai ter controles mais rígidos com os gastos relacionados a impulsionamento de conteúdo, né, nas redes sociais, e também com os gastos com combustíveis e com pessoal, onde a resolução agora exige um detalhamento destes gastos, exatamente para que dê conhecimento, né, da realidade da campanha. E aproveitando que estamos falando sobre regularidade, as contas entregues à Justiça Eleitoral são analisadas e julgadas, né? Podendo ser consideradas aprovadas com ressalva, desaprovadas ou não prestadas. Keila, o que cada uma dessas situações quer dizer? A aprovação quando está tudo regular, né? Já a aprovação com ressalvas é quando são identificadas falhas, mas que não comprometem a regularidade das contas. Já a desaprovação é exatamente quando são constatadas falhas que comprometem a regularidade, e a não prestação é quando o candidato ou o partido político é omisso, né, deixa de apresentar suas contas, ou apresenta de forma que não contém os elementos mínimos necessários ao exame técnico e julgamento dessas contas. E no caso de desaprovação ou não prestação de contas, quais são as principais consequências? Bom, Paulo, no caso de desaprovação das contas, o candidato, né, terá o seu processo encaminhado ao Ministério Público para fins de apuração, né, dos motivos que levaram àquela desaprovação, podendo ter consequências, inclusive, de perda do mandato eletivo, caso ele tenha sido eleito, né?
Já em relação a contas não prestadas, tanto o candidato quanto o partido político também tem consequências. O candidato que tem suas contas julgadas não prestadas, ele fica sem poder obter certidão de quitação eleitoral até o fim do mandato que ele concorreu, e esses efeitos podem persistir enquanto perdurar a inadimplência, até que ele apresente essas contas. Já o partido político, que tem as contas julgadas não prestadas, ele perde também o direito de receber recursos públicos, né? E existe a possibilidade dele ter a sua anotação suspensa junto à Justiça Eleitoral, mediante processo regular próprio, que também poderá ser instaurado. Olha só, Keila, acredito que fechamos nosso bate-papo tirando todas as dúvidas sobre este assunto. Sua participação trouxe muitas informações bacanas e importantes, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade de estar falando aqui para o nosso público sobre o financiamento e a prestação de contas. Muito obrigada. E antes de dar tchau, não podemos esquecer da super participação do Vitrola do Eleitoral. Se liga aí! Todos os partidos políticos e candidatos estão obrigados a darem conhecimento à Justiça Eleitoral dos valores arrecadados e dos gastos eleitorais efetuados durante a campanha. Porém, diferente do que se pensa, o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, não está isento de prestar contas. É isso mesmo que você ouviu. O candidato que se encaixar em algum destes tópicos deve sim prestar contas referentes ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado a campanha. Ninguém está dispensado desse procedimento não, viu, Paula? A Justiça Eleitoral se esforça muito para que as eleições sigam todos os parâmetros da legalidade, publicidade e transparência. Muito bom, Vitrola. É isso aí. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, não deixe de mandar pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp. O número é 63992265327. Participe do programa com a gente. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Até semana que vem. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.